Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um experimento bem simples relacionado à mistura de substâncias químicas, né? Então, basicamente, para esse experimento a gente vai precisar de alguns elementos, né? Então, no caso, a gente vai precisar da água. A água pode ser água de torneira mesmo, não tem problema. Óleo, álcool, dois recipientes transparentes, corante. Aqui no caso a gente tem um corante alimentício, verde, mas pode ser de qualquer cor. E pastilha antiácido, né, no caso. Então isso aqui a gente encontra em qualquer farmácia, é bem baratinho. Mas antes da gente realizar o experimento, vamos revisar alguns conceitos sobre misturas, né, que a gente já viu anteriormente. Bem, pessoal, então como trataremos de um experimento relacionado a misturas, a gente vai recapitular alguns conceitos que a gente viu na aula passada. Então, as misturas, elas nada mais são do que a associação de duas ou mais substâncias químicas diferentes. Então, como estamos tratando aqui, né, da mistura de substâncias, então as substâncias químicas, elas são quaisquer espécies de matéria formadas por uma composição química constante de elementos químicos apresentando propriedades físicas e químicas muito bem definidas. E se a gente relembrar, as substâncias químicas elas são subdivididas em duas categorias: as substâncias simples e as substâncias compostas. Então, quando estamos tratando de substâncias químicas simples, a gente fala daquelas cujas moléculas são formadas por um tipo de elemento químico. Então, como exemplo, a gente tem o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Então, aqui eu trouxe a representação de uma molécula de oxigênio, né, que é formada por dois átomos de oxigênio que ligam-se, né, por uma ligação dupla e covalente. Bem, então as substâncias compostas, né, elas são aquelas formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Então, como exemplo aqui, eu trouxe a água e o etanol, né, que a gente vai trabalhar aqui no nosso experimento. Então, eles são formados por dois elementos ou mais em sua molécula, certo? Então, aqui como exemplo, a gente tem a molécula de água, que é representada, né, por um átomo de oxigênio, né, em vermelhinho, ligado a outros dois átomos de hidrogênio a partir de ligações simples. Então, relembrando estes conceitos, a gente pode voltar para o nosso experimento. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos dar início ao nosso experimento. Então, primeiramente, a gente vai fazer a mistura entre água, álcool e o nosso corante, né? Nosso corante alimentício, verde. Então vamos lá, vou pegar aqui o copo, que é o recipiente menor, e vou tentar colocar uma quantidade de água e álcool de 1 para 1 aproximadamente. Então vamos lá. Então vou pegar aqui a água, vou colocar, certo? Um pouquinho. E vou pegar o nosso álcool, certo? Lembrando que se for mexer com álcool em casa, nunca próximo de fonte de calor, né? Então vamos lá. Certo? Coloquei bastante álcool. Percebam que até o momento a gente só tem uma fase, né? Então o líquido está transparente no caso. Agora eu vou colocar um pouquinho de corante. Vamos lá, o corante verde. Só um pouquinho. Vou tentar misturar aqui. Certo? Vamos esperar um pouquinho. Bom, percebam que o corante está misturando, né? Está formando uma mistura de apenas uma fase. E o que acontece? Se a gente for pensar quimicamente, é bem simples a explicação. A água e o álcool eles têm grande afinidade entre si, porque são duas substâncias polares. Vocês não viram isso ainda, mas futuramente a gente vai compreender melhor esse conceito de polaridade. A tinta também é uma substância polar e também tem uma afinidade muito alta tanto com a água quanto
com o corante. Então, o que acontece é que ao misturar as três substâncias, a gente tem a formação de uma mistura homogênea, né, de uma única fase. Então, nessa mistura, a gente tem uma fase e três componentes, né, o álcool, a água e a tinta, certo? Então, basicamente, era esse nosso primeiro experimento. Então, vamos para o segundo. Bom, o segundo experimento, a gente agora vai trabalhar com a água, com o óleo e com o corante, certo? Para dar um visual, um efeito visual. Então, primeiro, a gente vai pegar esse recipiente maior, certo? Eu vou afastar aqui para não poluir a visão de trás. Tá? Vamos tirar aqui o óleo. Beleza. Então, aqui a gente tem o nosso recipiente maior e a gente vai tentar colocar 1/4 de água e 3/4 de óleo, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a água. Acho que assim já tá bom. Eu vou colocar agora o corante, certo? Então, vou colocar aqui corante. Vou colocar bastante aqui para ficar bem verde. Pronto. Vou misturar um pouquinho. Certo? A gente poderia colocar também o álcool, mas para economizar eu vou utilizar só a água, tá? Bem, certo, então aqui a gente tem aquela mistura homogênea, né? Água e o nosso corante verde alimentício. Agora, a gente vai colocar o óleo de cozinha. Então eu vou abrir aqui o nosso óleo, certo? E vou adicionar o nosso recipiente. 2000 years later. Certo? Então é isso, coloquei o óleo. Agora vamos esperar um pouquinho. Certo? Esperar um pouquinho ficar, para eliminar as bolhas ali embaixo, certo? Aqui eu tentei colocar 1/4, né, mas percebam que eu errei um pouquinho, ficou 1/3, né, mais ou menos. 1/3 para água, com corante, e 2/3 para o óleo, certo? Então percebam, as bolhas ainda não foram eliminadas, né, mas percebam que a gente tem a formação de duas fases aqui, né? A gente tem a formação do óleo, em amarelinho, e da água com corante embaixo. Então, o que acontece? Aqui a gente já tem uma mistura heterogênea, né? A gente tem três componentes, novamente, né? A água, a tinta e o óleo, mas a gente tem também a formação apenas de duas fases, né? Então, a gente tem uma fase que é uma mistura entre a água e o corante, e a outra fase que é o óleo sozinho. E, devido à densidade, né, dos materiais, o óleo, por ter uma densidade menor, ele fica na parte de cima. E a água, por ter uma densidade maior, ela fica na parte de baixo do recipiente, certo? Beleza. Então, basicamente é isso. Mas por que a água e o corante não se misturaram com óleo? Novamente, é um conceito de afinidade, né? A gente tem a questão da polaridade. E o que a gente precisa saber aqui, basicamente, é que o óleo ele é uma substância apolar, certo? E a água e o corante são substâncias polares, como eu havia falado anteriormente. Então, a água e o corante têm grande afinidade entre si e o óleo não tem afinidade com as demais substâncias. Por isso que ele fica separadinho, né, nessa mistura, na parte de cima. Bem, agora o que acontece se a gente adicionar o nosso antiácido nessa mistura, certo? Essa é a nossa terceira parte do experimento. Bem, o que acontece? O antiácido, né, esse sorrisal aqui que eu comprei, ele tem na sua composição o bicarbonato de sódio, o carbonato de sódio, ácido acetil salicílico e ácido cítrico, certo? Então vamos lá, vamos colocar ele no nosso recipiente. Então estou abrindo aqui e já coloco. Peraí. Certo. Aqui então a gente tem a pastilhinha branca. Percebam que é uma pastilha, né? Bem comprimida. E eu vou colocar aqui dentro. Então vamos lá. 3, 2, 1. Coloquei.
Percebam que ele está efervescendo, né? E olha lá, está formando bolhas. E essas bolhas elas sobem, né? E elas voltam para a região inferior, né? Do recipiente. O que será que está acontecendo aqui, né? Bom, parece que a efervescência já acabou. Bem, primeiramente, como a gente tem a presença aqui do bicarbonato e do carbonato, bom, ambas substâncias, né, elas são sais, certo? E esses sais, eles têm uma característica muito peculiar, que eles são capazes de neutralizar ácidos, certo? Então, o que acontece? Quando a gente ingere essas pastilhas, por exemplo, a gente normalmente utiliza isso quando a gente come algo muito pesado, né, que nosso estômago fica meio ruim, a gente vai e toma uma pastilha antiácido, né, um desses remédios. Então, basicamente, o que ele faz? O bicarbonato e o carbonato de sódio, eles entram em contato com o ácido clorídrico que está dentro do nosso estômago, né, que foi produzido, e como nesse momento, né, quando a gente come alimentos muito pesados, se produz muito ácido, então para combater esse excesso, vamos dizer, de ácido, a gente usa um antiácido, que é justamente essas pastilhas, no caso o bicarbonato e o carbonato de sódio. Então, basicamente, o fenômeno que acontece aqui é o mesmo. Quando a pastilha entra em contato com a água, o que acontece? A gente tem também uma reação química, porque aqui, no caso, quando ele entra em contato com a água também tem íons H+, né? Íons ácidos, vamos dizer assim, no meio. Então ele reage e aí fornece, né, essa reação química evidenciada pela borbulhação, né, que a gente observou. E essa borbulhação se dá pelo fato de que essa reação ela fornece, né, a produção de gás carbônico, né, o CO2. E o que acontece? Quando o CO2 sobe aqui, ele carrega junto com ele um pouco da água que está aqui embaixo e o corante. Então o que acontece? As bolhas sobem e quando elas entram na interface aqui, né, entre o óleo e o ar, a gente tem que o gás ele é liberado, né, porque a densidade do gás ela é muito baixa. Né? Então quando o gás é formado aqui, a tendência dele é subir, porque a densidade dele é baixa, então ele tende a subir para o ar atmosférico. Né? Então ele sobe, entra em contato aqui na interface entre óleo e ar, e aí o gás é liberado, mas a água não, porque a água está na sua fase líquida. Então o que acontece? Como a água é mais densa do que o óleo, as bolhas elas sobem, mas a água que estava ali, né, presente na superfície das bolhas, volta. E aí elas voltam para onde? Para a camada inferior, onde está a água e o corante. Por isso que a gente tem esse efeito de borbulhamento e essas bolhas voltam. Esse experimento, né, a gente encontra bastante no YouTube, ele é chamado da lâmpada de lava, né? A gente encontra até no Manual do Mundo, né? De uma forma melhor gravada, vamos dizer assim. Mas aqui o que eu queria passar para vocês é justamente isso. A gente tem aqui, então, uma substância heterogênea. Como a gente tem uma substância heterogênea, quando a pastilha entra em contato com a água, né, a gente tem a formação do gás carbônico. O gás carbônico ele carrega parte da água junto, né, com o gás, por isso forma as bolhas coloridas verdinhas no momento da reação, que sobem, né, carregadas pelo gás, e quando o gás escapa, essas bolhas retornam. Por quê? É um sistema heterogêneo. A água e o corante não interagem muito bem com o óleo, então não tem essa mistura homogênea entre as duas fases, certo? Por isso que as bolhas voltam para a sua fase inicial, né? Para o meio líquido, onde tem água e o corante. E basicamente o experimento era isso que eu queria mostrar para vocês. E se tiverem quaisquer dúvidas, vocês podem deixar aí no comentário do vídeo, certo? Então é isso, muito obrigado, gente. Se vocês quiserem fazer em casa, vocês podem usar o álcool também, vai dar a mesma coisa, tá? E é isso. Obrigado e até mais.